Tudo bom, pessoal? Vou começar aqui uma live, chamar o Titi do Fisimaticando para a gente prosear aqui um pouquinho. Preparamos aí um material interessante que vai ser bem legal. Então é aguardar ele chegar para a gente começar. E nós vamos falar sobre como é que a gente coloca o conteúdo escolar no nosso dia a dia, como é que conseguimos aplicar isso de uma maneira interessante. Deixa eu chamar ele aqui, nossa conversa, e aí nós vamos começar. Vai ser legal. Temos uma Ô, cara, coisa boa. E aí, Titi, tudo bom? boa! Chegamos, vamos lá. Descansou? Descansei bastante, tive a oportunidade de conhecer um lugar lindo, paradisíaco, que é a ilha de Malta e a ilha. Na verdade, eu fui em três ilhas. Eu tive em Malta, em Gozo e em Comino. É um arquipélago que pertence a Malta e é da onde a gente tem a famosa Cruz de Malta. Lembra quando a gente estudou nas aulas de história sobre as cruzadas? Boa! Pois é, ali era uma base das cruzadas e a Cruz de Malta vem de lá, da ilha de Malta. Boa! Eu não sei, se eu muito ligado no futebol, eu acredito que tem referência ao hino do Vasco também. Vasco da Gama, não É, sei, de Malta, eu acho que tem isso. Eu acho que tem isso aí no hino do Vasco. Mas é tem. que Na é a verdade, diferença. o hino do Vasco tem a Cruz de Malta, sim. Mas, na verdade, o que acontece é que Portugal enviou diversos cavaleiros medievais, né, cavaleiros nas cruzadas, e é por isso que nós temos essa presença. Malta é uma ilha que fica numa posição muito estratégica no Mediterrâneo, né? Depois que eu fui lá, que eu fui ver com calma no mapa, que é mais ou menos o meio do caminho ali entre a Europa e a África. Então, ali era um lugar, sempre foi um lugar historicamente muito estratégico, porque ali se fazia uma parada, né, para descanso, para recuperação, e aí os cavaleiros medievais seguiam, né? Tanto que Malta foi invadida em alguns, assim, algumas vezes teve invasão de árabes, teve invasão de franceses, tem uma influência grande da Itália, porque está do lado ali da Sicília, que é no sul da Itália. Então, a posição estratégica faz com que seja um lugar muito cobiçado ao longo da história, mas ao mesmo tempo mostra um povo muito guerreiro para manter o seu território, expulsando os inimigos. E lá tem um espaço muito legal que chama Santa Enfermaria, que era onde os cavaleiros medievais iam para se curar, para se tratar, quando voltavam das batalhas, né, muito feridos, né, muito ou pouco, né, dependendo da situação, mas todos iam para lá e tem um espaço imenso. Ficavam lá centenas de cavaleiros e pessoas religiosas ali para tratamento. Tem uma história muito rica, É, eu diria, além da beleza natural que é incrível, tem uma história muito rica. aqui, a Lagoa Azul existe, né? Eu acompanhando a viagem aí, eu descobri que a Lagoa Azul existe e é maravilhosa. Mas é A Lagoa Azul interessante, existe. o interessante a questão cultural, né? Assim, que quando você falou assim, tô saindo de férias, vou dar uma passeada com a Sil. Aí eu tô assim, gente, mas como assim passear? Nós estamos com um ano letivo aqui comendo solto, dentro da proporção que dá para falar de pandemia, mas assim, mas é porque o calendário é diferente, né? Então, assim, países diferentes, culturas diferentes e calendário diferente. Então, é isso mesmo, né? Que você falou, quando é que começa o calendário aí? Aqui o calendário começa em setembro. Na Pois é. verdade, pois é, porque agora, como nós estamos no hemisfério norte, nós estamos nas férias de verão. Então, aqui o clima é completamente oposto ou invertido em relação ao clima
aí da América do Sul, né? Porque o hemisfério é outro, então o clima é o oposto. Nós estamos em férias de verão, o equivalente ao período aí de dezembro e janeiro no Brasil. Por isso que o pessoal está de férias. Boa. Mas aqui, Amilcar, a proposta, então, né, a ideia do dia, já que você foi se aventurar aí, dar um passeio, dar uma descansada e renovar as energias, né, eu lembrei, vendo as fotos, acompanhando vocês pelas redes sociais, quando eu tive na Europa, né, com a Digníssima, na lua de mel, um mês fora, e assim, das curiosidades barra dificuldades, que a gente acaba que ri de tudo no final, né? Sim. Mas, assim, dos apertos que a gente passa quando a gente está inserido num local onde a gente é o estranho, né? Então, assim, nós somos um ponto fora da curva. E aí a gente tem que desembolar, vamos lá, vamos desembolar aquela coisa toda. Então, me trouxe as curiosidades barra apertos que eu passei, né? E que você vê aí, que você de curiosidade nos outros lugares, e aí a gente está trazendo isso aí, então, né? O que será que a gente precisa e que a gente vê ao longo da nossa vida, da nossa jornada escolar, ou na nossa jornada de vida propriamente dita, e que ajuda a gente, inclusive num passeio, numas férias, onde você está saindo necessariamente para poder descansar e se divertir, mas se você não tiver alguns pré-requisitos, você pode passar uns apertos de falar assim, putz, que férias, né? Thiago, é aquela coisa, né? Primeiro que quando a gente entra de férias, nós temos uma oportunidade muito bacana de não ter que ficar preso apenas a férias e descanso, porque a gente acaba tendo oportunidade de pensar, de arejar, né? Tem um sociólogo recente aí, né? Que é o Domênico de Masi, que já é um senhorzão, né? Que fala a respeito do ócio criativo, já tem algum tempo, né? E o período de férias é o período em que a gente tem muitas ideias, né? Nós acabamos tendo a oportunidade de não ter a pressão nem o relógio nos apertando, então nós acabamos tendo a oportunidade de pensar em o que eu posso planejar melhor, o que eu posso fazer melhor, de que maneira eu posso ter uma aula mais agradável, daquele período de férias, o que eu carrego para dentro da sala de aula, para poder compartilhar com os alunos, porque as férias também tem isso, né? Poder compartilhar com os alunos aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente experienciou, e tudo isso acaba contribuindo para a gente poder tornar a aula dinâmica, enfim. A criatividade fica em ebulição, o olhar fica mais à vontade, e com tudo isso a gente consegue pensar em muitas outras coisas, né? Você viveu isso também, você viajou com a Carol pela Europa aí um tempinho, foi bacana, né? Quantas vezes eu não faço isso com ela? Nós estamos num lugar e eu falo, eu sei que nós viemos aqui para curtir e para namorar, mas assim, eu preciso muito que você tire aquela foto ali para mim, porque eu vou usar, isso vai ser muito... Que é isso que você falou, você fala, eu não posso perder a oportunidade, eu posso juntar o útil ao agradável. E na verdade o que nós vamos fazer isso aqui hoje é isso. Quer dizer, ninguém foi para a Europa para trabalhar, né? Então fomos para estar passeando, para estar descansando e para estar conhecendo. E de certa forma, algumas curiosidades trazem para a gente reflexões, alguns apertos que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né, Amilcar? Então, vou compartilhar aí, Amilcar. Não sei se você passou por esse perrengue ou se você já estava vacinado, né? Quando eu fui lá em Amsterdã, quando eu estava em Amsterdã com a Carol, eu passei um susto muito grande, ó. Então são 3 imagens, tem essa com essas outras 2 aqui, ó. Eu passei um aperto muito grande pelo fato de não saber que lá tinha ciclovia. E as ciclovias de lá,
elas são preferências, né? Então, assim, o ciclista, ele tem preferência ao pedestre. Então, é um trem, assim, tão absurdo, entre aspas, quando a gente pensa aqui no Brasil, né? Porque não existe a ciclovia nas faixas principais aqui para o ciclista, ele anda entre os carros. Né? E aí, entre aspas, os motoristas que tomem cuidado com os ciclistas e vice-versa. Né? Mas lá não, então lá você tem a pista dos carros, né? Você tem a pista do ciclista e você tem a do pedestre. E eu não sabia disso. Então eu tomei um susto, né? Eu quase fui atropelado por uma bicicleta e ainda tomei um esporro. Eu tive que ouvir calado, porque eu fui aprender que lá tem ciclovia, quase que na cidade como um todo, né? E que o ciclista ele tem preferência, e ponto final. Falei, caramba, vivendo e aprendendo, né? Você já passou por esse aperto lá? Passei, eu também tive lá, né? Antes de falar do aperto, deixa eu só cumprimentar aqui o Daniel Maia, que é meu ex-aluno, está presente, a Manuela está sempre presente, Júnia Alemão, professora de inglês, amiga nossa, o Adson, a Dani Chaves, que também está sempre acompanhando. Hoje nós temos a presença ilustre do Elke. Elke foi meu colega de pós-graduação, professor fantástico. A Liliane, que é professora de inglês também, incrível. Gláucia, minha prima. A Fernanda também, minha prima querida. Então, o pessoal que está aí acompanhando a gente. Ana Júlia está aí. Está, eu lembrei dela. Ana Júlia foi nossa aluna em quê? 2017? 17? Se a memória não estiver falhando, 2017. Boa. Mas e aí, Amilcar? E a experiência lá com a ciclovia? A experiência. Amsterdã é uma cidade chata, né? A gente costuma falar que ela é uma cidade plana demais. Então, com isso, há um incentivo grande à ciclovia, ao uso da bicicleta. Então, lá foi o lugar que eu fiquei mais impressionado de ver estacionamentos de bicicleta com centenas de bicicletas juntas. Mas centenas, gente, não é uma metáfora. É a coisa mais concreta e mais real que existe. Todas elas misturadas ali, apinhadas, porque eles usam muito. E a ciclovia, eu quando estive lá também tive esse mesmo susto seu, porque saber que tinha ciclovia, eu sabia, e que tinha um uso muito constante também. Entretanto, eu não tinha ideia de que eles tinham tanta preferência e de que eles estavam, assim, com uma preferência sobre carro, sobre pedestre, sobre todo mundo. E a faixa do ciclista é muito respeitada lá. Então, isso foge completamente da nossa realidade, da nossa cultura, né? Não é uma prática muito comum no Brasil. Essa última imagem que eu coloquei aqui, ela não estava lembrando dela, só dali você percebe, ó, pelo tamanho da ciclovia, quando comparado com a faixa de pedestre, né? Então, assim, é considerável a faixa de ciclismo, porque é muito. Aliás, o governo incentiva muito a utilização, né? Então, assim, é limpa, né? Porque você não está consumindo combustível, não está poluindo o ambiente, né? Está ganhando em termos de mobilidade. Está incentivando o esporte como um todo, então deixa o sedentarismo de lado. Então é uma solução para uma cidade majoritariamente plana, igual você falou, muito interessante, né? Pois é, é isso mesmo. E dentro disso aí... Já que você falou aí de faixa de pedestre, do uso dessas preferências, né? Eu gosto muito de usar a ideia da faixa de pedestre para falar com os alunos a respeito do que é uma boa mensagem, sabe? Uma boa mensagem é aquela que consegue passar informação com precisão, com clareza e que ninguém vai ter nenhuma dúvida sobre ela, né? Então, deixa eu só mudar aqui para mostrar para vocês. Ô, Amilcar, destaca a imagem da esquerda primeiro. Essa aqui? Isso, essa é maravilhosa. Pois é, espero que todos estejam, né, conseguindo ver,
Mas a imagem na prática, ela é aqui o D a preferência, aquele famoso triângulo de cabeça para baixo, que é muito fácil, todo mundo lembra e entende. E em seguida tem ali o que vem logo à frente, né? Todo mundo consegue ver que nós temos uma rotatória, ou como usam aqui o termo, né? Uma rotunda. Acontece que essa rotunda, ela, né, espero que todos estejam vendo, ela aparece aqui, olha, no sentido horário. No sentido horário. E qualquer um que dirija ou que conheça o trânsito aí no Brasil vai pensar, mas nós não usamos a rotunda nesse sentido. O que que Se aconteceu? eu, se eu não visse a placa, se não me chamasse a atenção no sentido da rotação, né? Ah, eu vi a faixa do D a preferência, estou vendo um círculo, o que já me leva a crer que é a rotatória que está à frente, mas se eu não percebesse o sentido de rotação da placa, quando eu visse um carro, por coincidência, vindo, né, no mínimo, né, educado que sou, como a maioria dos brasileiros, teria pregado a mão na buzina, né? Falar, oi, feliz, qual que é a dificuldade de fazer a rotatória no sentido certo? Mas, afinal de contas, o que que é certo? É, Quem essa é a que é o pergunta. estranho? Quem que é o corpo estranho naquela situação ali, né? E a placa estava clara, a placa está mostrando lá qual que é o sentido de rotação, então cabia a mim, corpo estranho, turista, no local, ter observado, ter entendido e executado de maneira correta, né, Anil? Exatamente. E nesse caso aí, o que que nós temos? Nós temos aquela famosa mão inglesa, né? Que existe não apenas na Inglaterra, mas em países que foram colonizados ou tiveram algum tipo de relação com a Inglaterra mais intensa e que optaram por manter essa mão inglesa. Ou seja, a mão de circulação é a do lado esquerdo e não a do lado direito. Por isso a rotatória segue aí nesse sentido horário, que é o sentido oposto ao sentido do Brasil e da maioria dos países aí, né, desse lado de cá do planeta, né? O lado oeste acaba seguindo mais esse sentido. Então, nós temos aí essa famosa mão inglesa, que causa um estranhamento, porque nós temos o hábito de ir pelo outro lado, mas à medida que a pessoa dirige ou circula pelo lado esquerdo da via, automaticamente ela acaba percebendo que faz mais sentido ela entrar fazendo o contorno para o lado esquerdo e seguindo nesse sentido horário, porque não tem como ela seguir para o outro lado, ela vai acabar indo no sentido de contramão. Mas é bastante interessante ver isso, né? Eu queria passar E para a a, placa seguinte, Thiago. isso, vamos lá. A placa seguinte, Amilca, bom, se eu fosse pegar assim do meu inglês, né, eu ia saber só o que que significa speed, necessariamente, pela cultura, inclusive, de videogame, né? Então, do Top Gear lá do Super Nintendo, ou do Fórmula Uhum. 1 na época do PlayStation, eu sabia que speed estava diretamente relacionado com velocidade. Então, você vê, até nos jogos é possível da gente estar aprendendo também, né? E o vermelho chama muito a minha atenção no sentido do perigo, do alerta, do fique esperto, do tome cuidado, né? E aí eu pudesse, talvez, tentar deduzir o que está escrito lá, mas o inglês propriamente dito eu não teria. Então, assim, o speed curious não conseguiria estar traduzindo, né? Mas poderia estar inferindo a respeito da primeira palavra com o vermelho como um todo. O que o vermelho traz para nós de informação? Pois é, além disso, né, tudo que você falou, é, deixa eu levantar aqui que o Guilherme Lugero falou que a placa está cortando um pouco. Então, deixa eu levantar aqui para melhorar a imagem. Bom, obrigado, Guilherme, pela informação aí, né? Deixa eu aproveitar e já agradecer a Joana, que está aí presente também, nossa colega, né, faz live comigo sempre, a Daniele Letícia, que eu também tive a oportunidade de fazer uma live com ela,
aluna muito dedicada, muito centrada, né? Daquelas que a gente gosta de dar aula, sabe, Thiago? É desse tipo. Mas então, falando da placa. Ô Amilcar, a Isa, com 100% de aproveitamento nas lives até então, não deixa a peteca cair nunca, também tá aí, né? Beijo para ela, ex-aluna nossa. Mas e aí, volta na placa. Vamos lá, a placa. Para quem gosta dos games de ação, né? O kills aí, de kill, de morte, né? Então as pessoas conseguiriam fazer essa associação. Então, a tradução aí seria a velocidade mata. Nesse caso, o que nós temos é o vermelho, que chama mesmo a atenção, né? Não é à toa que o sinal vermelho é um sinal que indica para parar. Então, ele já tem esse sentido, né, que chama atenção. E nós temos o próprio escrito, né, da velocidade, aquilo que está ali na placa. Nesse caso, quando diz a velocidade mata, a intenção é fazer as pessoas o quê? Reduzirem a velocidade, dirigirem com mais cuidado, com mais atenção e sem ultrapassar o limite necessário. Então, independente do limite, né, o que importa é você dirigir com uma velocidade mais moderada para evitar um acidente mais grave que tenha um prejuízo maior. Essa aqui é a ideia e essa placa ela diz muito nesse sentido, porque ela é objetiva, direta e sem dúvida na informação que quer transmitir. Agora eu achei legal também o que você trouxe, porque aí você vai vendo o que é da vivência de cada um, né? Eu, quando criado, né, pela minha mãe na infância, a minha mãe dava pra gente todo tipo de jogo que a gente queria, desde que não envolvesse arma. Então, a arma, o tiro, era terminantemente proibido, né? Não podia. E se a gente fosse para casa de um colega, de um amigo para poder estar jogando, esse tipo de jogo também não era permitido, caso contrário, a gente não iria mais. Então, assim, eu sempre fui muito apegado aos esportes. Então, era corrida, era o futebol, né? Era o vôlei e por aí vai. Tanto no jogo eletrônico, né? Quanto no físico mesmo. Mas agora, depois que você falou, aí aquela do peixe fora, né? A carta fora do baralho. A maioria hoje, pelo menos, quando eu olho para os meus alunos, os jogos do momento são todos os de tiroteio que eu sei imaginar aí, de morte e morrida, né, envolvendo com arma, todos, necessariamente, até tiroteio para tudo que é lá, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, para eles, é um vocabulário que faz muito parte do cotidiano do dia deles, que não fez para mim. Mas quando você falou, aí veio na minha cabeça o tal do serial killer. Aí pudesse ser que eu fizesse uma associação, né, e fosse entender. Então, assim, é muito legal isso, as vivências, as experiências que a gente traz, não só da escola, mas do cotidiano, dentro de casa, da vizinhança, né, da comunidade como um todo. Muito bom. Né? Inclusive, Thiago, o serial killer é aquele que a gente ouve falar, às vezes, em reportagens, né? Então, como nós temos um público que está muito voltado para o Enem, para fazer vestibular, é importante ver como que é possível fazer uma conexão com informações que estão presentes no dia a dia. E que ao assistir um jornal, ou ao ler um jornal, ou tentar se informar, muitas vezes ele é capaz de aproveitar aquela informação para lidar com outras situações. Né? Nesse caso, embora o killer seja assassino e o kill seja o verbo que indique matar, o que nós temos é uma informação que pode ser aproveitada para aprender outras coisas e para lidar com uma situação que, nesse caso específico, é apenas uma situação de trânsito. Exatamente. Muito bom. Bom, deixa eu compartilhar aqui um trem que me chamou muita atenção lá também, quando eu estava em Portugal. Então, quando eu estava aí no português de Porto, né, passeando por aí, estava na cidade de Aveiro, tá lá eu com a minha esposa, né? A placa lá atrás, amigo, que eu dou um zoom aqui, ó, eu dou um zoom do lado de cá. Então tá lá, ó, né? Viseu 80, Espanha 190,
né? E Lisboa, 252. Mas a minha pergunta é, o quê? 80, 190, 252, o quê? Aí, lá em cima, quando eu Passos? vejo aqui, passos, então lá em cima tá lá A25 em azul e E80 em verde. E aí, pô, o que será que significa essas coisas ali, né? Então, assim, dentro do Brasil, eu entenderia que aquilo ali são as distâncias em quilômetros, né? Então, eu estou a 252 quilômetros de Lisboa, a 80 de Viseu, a 190 de mudar o país, né? De ir para a Espanha, sair de Portugal e ir para a Espanha. E aqui e aquela diferença lá do A para o E, da cor azul para o verde. Então, assim, será que essas informações elas estão muito claras? Será que elas são óbvias? E se elas são claras e elas são óbvias, são claras e óbvias para quem? Né? A partir do momento que Portugal faz parte da União Europeia, eu fico me perguntando, será que a linguagem dentro dos países que pertencem à União Europeia, então, ela é única? E aí a galera que tem esse acesso, né, a esse fácil translado entre os países que faz parte do bloco, então a linguagem ela vai ser fácil, porque ele bate o olho e ela é a mesma em Portugal e na França e na Itália, até então na Inglaterra, antes né, que a Inglaterra pulou fora agora, mas até então ela fazia parte o tempo todo, né? Ou não, ou é diferente? Será que Portugal usa quilômetro? Será que Portugal usa milha, igual nos Estados Unidos? Então, assim, eu como turista, como estranho no lugar, então era importante que eu tivesse feito uma consulta antes para poder saber como é que eu ia estar me deslocando nesse momento, né? E me planejando, por aí vai. Né? Será que essa informação ela deveria ser passada por uma agência de turismo ou não necessariamente? Então, sim, são situações do dia a dia que podem ser corriqueiras e óbvias para uns e pode colocar outras pessoas num aperto danado. Né? E aí, Amilcar? Deixa eu dar um oi para o Adir ali, outro que está sempre presente com a gente também, ó, não falha, né, Adir? O Adir está sempre aí. E aí, Amilcar? Olha, eu vou primeiro dar um oi pro Thiago, pro James, pro Henrique, a Adriana, que é pesquisadora da Jane Austen e presidente da Jane Austen Brasil, que está aí nos prestigiando, o Guilherme Lugero, que eu já tinha falado dele. Então, assim, obrigado aí para vocês que estão aí presentes e estão dando audiência aí para nós, né? Ué, Thiago, na verdade o que a gente tem ali é uma série de informações que não informam para o estrangeiro, né? Então, o estrangeiro tem que chegar preparado para lidar com isso, né? Com essas informações. O que é uma rodovia nacional? O que é uma rodovia internacional ou uma autoestrada? Quando fala nas distâncias, a distância é em qual unidade de medida, né? Então, isso acaba sendo um aprendizado que as pessoas vão tendo à medida que vão convivendo com isso, né? A sua pergunta é uma pergunta bem legal a respeito de se as agências de viagem deveriam ou não lidar com isso ou ensinar isso para os turistas. Acontece que muitas delas estão interessadas não apenas no dinheiro, mas elas estão interessadas que você fique amarrado nelas, né? Fazendo os pacotes e convivendo ali com os passeios que ela vai te proporcionar. E com isso você acaba tendo menos liberdade e também menos preocupação. Então, para alguns, porque há perfis de turistas de todo tipo, né? Não tem aqui um julgamento de melhor ou pior, mas nós sabemos que existem aquelas pessoas que são mais soltas, que estão dispostas a explorar mais aquela viagem, e outras que preferem a segurança de estar sempre próxima do agente de viagens, de quem está conduzindo ali a viagem, e nesse sentido acabam ficando presas ao que está sendo proposto. Mas para quem está livre e quem quer arriscar, é sempre uma preocupação conseguir entender tudo isso, né? O que é uma mão inglesa, em que país funciona, qual é a unidade de medida.
essa distância é em que sentido, né? Tem algumas vezes que a informação fala, você segue para o norte, aí você fala assim, mas onde é o norte, né? Será que quando você vai alugar um carro, como sendo turista, por exemplo, então, por exemplo, fui para Portugal, eu já tenho a facilidade da língua. Cá para nós, tem a facilidade da língua. Mas se eu vou lá para alugar um carro, para poder atravessar Portugal de norte a sul, ou leste, oeste, por aí vai, até que ponto a linguagem, né, essa facilidade na língua, ela vai facilitar a minha vida? Se quando eu for alugar o carro, talvez a agência que estiver me alugando não tenha o cuidado de estar me passando assim, olha, apesar da facilidade da língua, as regras são um pouco diferentes, ou as placas, ou as unidades de medida, né? Porque, por mais que você fale a nossa língua, se você não entender que aqui é milha por hora, se for o caso, né? E por aí vai, você vai fazer uma bobagem atrás da outra, né? Então, será que a própria agência que vai alugar o carro para o turista, será que ela tem esse cuidado, né, de estar passando essas informações? Ou deixa eu ver de onde que esse cara é, de onde esse turista está vindo, para estar mostrando quais são as semelhanças e as diferenças para esse país que ele está vindo aqui, porque ele está pegando o nosso carro, mas ele tem que ir para ele desembolar. Não basta saber pisar no acelerador e no freio, tem que estar entendendo por onde ele vai estar passando, né? Até nesse sentido, Amilcar, para você até mudar aí, olha lá, ó, essa foi uma placa também que eu tiro lá da estrada da Suíça, tá vendo? Então ela é uma placa, né, de estar indicando uma velocidade, ela está no meio da estrada, né? Você tem um número de 40 lá no meio, né? Então, e aí eu volto na pergunta. Então, aqueles 40 são o quê? Eu brinco muito quando eu tive em Cascais, é o tamanho do abacaxi que eu achei lá em Cascais. Então, aqui no Brasil, quando meus alunos trabalham só com número e esquecem de colocar a unidade, eu dou aquela cornetada de leve e eu sempre devolvo a pergunta. Isso é abacaxi ou é banana? Porque eu estou vendo um número aqui, mas esse número quer me dizer o quê? É distância, é velocidade, é tempo, é aceleração, é força, é corrente elétrica? Pô, tem que me situar, eu não vou saber um número jogado, é real, é dólar, é euro. Eu não sou obrigado a adivinhar. Então eu brinco com um abacaxi ou banana. E aí eu me deparo com aquele abacaxizão lá em Cascais, falei, foi feito para mim. Eu estava me esperando para poder dar essa zoada com os meninos. Mas volta nisso aí, ó. Então, assim, aqueles 40 é o quê? Eu não sei se lá trabalha em quilômetro por hora, em milha por hora, se em uma outra terceira unidade, e por aí vai, né? Então, vou fazer a minha meia-culpa. Deveria ter procurado saber. Mas será que essa culpa ela é toda minha? E o que custava também? A pergunta é, será que custava muito colocar uma unidade embaixo daquele 40 ali? Para eu saber assim, ó, se não é a unidade que eu estou acostumado, então eu tenho que, no mínimo, saber converter da que eu estou acostumado para que é utilizado aqui, para eu poder estar desembolando, né? Um número solto ali para mim, quer dizer, então é para ele... Não significa muita coisa, né? Obrigado, eu estou sabendo. Aqui a gente tem aqui a Bianca Ramos Foto, que acabou de entrar, e o Thiago. E eles moram lá em Amsterdã e o Thiago está aqui falando, ó. Em carros de aluguel, essas informações estão normalmente penduradas no retrovisor do carro. É bacana ter a informação pendurada. É bom porque realmente traz ali uma informação, né? Resta saber o que o condutor vai fazer com ela. Porque quando ele tem que converter de quilômetro para milha, ele vai precisar pensar nesse processo, né? Aquilo que a gente estava falando inicialmente. Qual que é o conhecimento escolar que me ajuda? Né? E isso a gente aprende na escola, converter medidas, aprender a mexer com esses números, fazer esses ajustes, isso tudo faz parte, né? E muitas vezes... Não é porque a minha curiosidade, que você leu o comentário do Thiago, e ele está sempre presente, e ele é lá de Amsterdã, eu acho que ele não chegou a tempo do inicinho, acho que ele perdeu aquele início onde a gente estava literalmente falando de Amsterdã e ilustrando Amsterdã. Então a minha curiosidade é se ele anda de bicicleta, e se ele anda de bicicleta, se ele já teve um infeliz causar lá um incidente de
bater em alguém ou da pessoa bater nele justamente por não respeitar a ciclovia, que foi o que aconteceu comigo, né? Quer dizer, eu cheguei lá, era um corpo estranho, não sabia que existia ciclovia, que o ciclista tinha preferência ao pedestre, causei um disparate lá e estava errado. Então eu fiquei curioso, né, Léo? Estava verdade, né? Então eu fiquei curioso, assim. Se tiver, Tiago, coloca aí para nós no chat, para poder estar ilustrando. Para falar que nós não deixar a gente mentir sozinho, né, Amilcar? É verdade, já que ele está lá, andar de carro no centro, ele está falando que é o inferno, mas de bicicleta nunca teve problema, Thiago. Mas nem estranhou quando teve lá a presença das bicicletas e de uma ciclovia tão exclusiva que para carro, que para pedestre, que para todo mundo. Isso não causou nenhum tipo de estranhamento? Comenta aí para a gente poder saber um pouco como é que é a convivência com as ciclovias e esse poder da bicicleta em Amsterdã. Ele colocou lá, nunca andei. Porque, Amilcar, você sabe o que me chamou a atenção? E aí você já prepara a próxima imagem. Mas assim, o que me chamou a atenção? Se num lugar como Amsterdã, que me pareceu altamente organizado, nos dias que eu passei lá, em termos de trânsito nesse sentido, faixa para carro, faixa para ciclista e pedestre, cada um na sua para ninguém ter problema com ninguém. E eu que era o objeto estranho, causei problema lá, num lugar organizado, imagina a tal da Índia, aonde a lei é não ter lei, onde tudo é permitido, onde a rua é habitada literalmente por todos, automatizados ou não automatizados. Eu fico imaginando a loucura que não deve ser aquilo ali, cara. Pois é, eu acho que o Thiago deve saber comentar alguma coisa sobre a Índia também. Mas enquanto ele vai se pronunciando, né? Espero que ele fale um pouquinho mais sobre isso. Eu vou mostrar aqui duas imagens. Essas duas imagens, na verdade, eu vou mostrar um conjunto de 3 imagens, mas as 2 primeiras são essas aí, né? Primeiro, a imagem aí da esquerda, que mostra essa palavra aí, Thiago. Isso aí parece o que para você? Se eu fosse arriscar aqui, eu ia traduzir como polícia. Polícia. Pensa no neném falando. Sabe quando o neném quer falar e ele sempre fala errado, até aprender a falar certo? Então, se eu pensar no neném tentando falar isso aí, eu ia falar, é polícia que você quer falar. Pois é. E aí, do lado, você consegue ler o que está embaixo desse caixote verde? Não, se for polícia mesmo, embaixo eu não faço ideia do que se trata. O tal de Medina lá. O caixote. O caixote verde. Ah, tá, o caixote, do lado de lá. Não, não, parece que é liter, se é que fala assim, né, gente? Aqui é um português não sem inglês falando. Mas eu ia arriscar, Milka, aí eu ia pelo visual, né? Pelo visual. É um lixo, né? E verde, se eu não tiver enganado, posso estar falando bobagem, tá, gente? Se eu não tiver enganado, o verde é plástico no Brasil. Não sei, se eu não tiver enganado. Tem 4 meses que eu não saio de casa, quarentena. Né? Então, se eu pensar no lixo reciclado, cada cor é para uma coisa, eu acho que vidro é amarelo enfim, azul é metal, talvez. Eu acredito que é lixo. E se fosse coleta seletiva, seria plástico ou papel, não sei mais. Nesse caso aí, o que a gente tem é o seguinte. Aqui, realmente é o termo polícia. O local está logo embaixo, né? A polícia de Medina, que fica lá em Malta. Mas Medina fica em Malta, na ilha de Malta. Ah, tá. E a polícia, ou sei lá como é que pronuncia essa palavra, né? Eu não sei, maltês, ou malti, como eles falam lá. Mas isso aí, essa foto foi tirada no posto de polícia, em frente ao posto de polícia, e justamente pela proximidade com o português, né? A gente, mesmo sendo uma língua estrangeira, mas é muito
a gente acaba retomando, né? É. Quando erramos, caímos naquele famoso problema do falso cognato que acontece no inglês. Mas, muitas vezes, nos aproximamos e acertamos. Então, nesse caso aí, a aproximação está certa. E no caso desse Boa. caixote verde, como não tem nenhum outro do lado, ele não é um caixote de reciclagem, né? Aham. De reaproveitar ali de acordo com as cores. O que a gente Joga a tem é imagem, apenas esse caixote estilizado, que é uma lixeira. desloca para ele. Joga aí. Isso. Ah, aqui, ó. Que agora a gente está vendo que ela tá sozinha. É porque antes, como estava dividindo, então eu enxergava o caixote, mas não necessariamente que ele era único, né? E aí faz sentido o que você está falando. Se ele é único, não faz sentido ser coleta seletiva, porque. Pois é. Agora, Boa. a próxima imagem que eu vou mostrar, ela já vai falar, ou pelo menos vai tratar um pouco de como que funciona a situação de termos uma alternativa, que não é apenas a língua local, mas é também lidar com uma língua que seja uma língua mais comum para todo mundo, né? Então, o que nós temos aqui é um ponto do que a gente chama de tram, já que você tinha falado de Amsterdã, né? Eu acabei separando. Aqui é o tram, que é como se fosse um trem urbano, e aqui é o terminal, em que as pessoas fazem a compra do seu bilhete ali para poder viajar. Então, é tudo automatizado, você não tem ali a figura do trocador em alguns momentos. Quer dizer, ele até existe dentro do tram e em alguns lugares, mas você tem a possibilidade de fazer a compra automatizada sem nenhum tipo de interação humana, né? E aí, nesse sentido, você acaba encontrando essa tela, porque ele apresenta a possibilidade de algumas línguas, e uma delas é essa aí de baixo, que é o inglês, para que as pessoas possam se virar ali nos 30 e fazer a compra do seu cartão de cartão de transporte. Não é uma tarefa muito fácil para quem não tem muito domínio com a língua, né? A pessoa pode, eventualmente, passar um aperto. Isso aí que eu estou chamando, a Silvânia está rindo aí, né? Falando que é um trem. É, eu tô passando mal. E o Thiago está me corrigindo aqui, falando que é o bonde, né? Na verdade, tram é o termo que se usa lá, mas assim, é o bonde moderno, né? Então, o que a gente tem são esses bondes de superfície, né? Todos elétricos, em que você vai lá e compra o cartãozinho e faz toda a operação, anda pela cidade inteira. Então, Amsterdã, como é uma cidade muito plana, tem a facilidade de ter esses trens que vão para lá e para cá e ajudam muito nesse sentido de transporte público, né? Porque o ideal, do ponto de vista do transporte público, é justamente ter todos os modais ali funcionando, né? Que é algo que a gente também aprende na escola, né? Tem que ter os modais, você tem que ter ciclovia, você tem que ter espaço para o carro, espaço para o ônibus, espaço para um trem urbano, se for o caso, porque assim você dilui toda a população em todos os modais e, ao mesmo tempo, tenta criar um equilíbrio na redução do carbono que é produzido com esse processo de transporte público, né? E Ô, aí, só Amilcar, para te só. responder, antes de eu encerrar aqui essa parte da fala, o Tiago está falando que na Índia você atropela uma pessoa e ela morre. São 10 anos de cadeia. E se você atropelar uma vaca, são também 10 anos de cadeia. Ou seja, o trânsito é caótico, mas ninguém encosta em ninguém para não ser preso. Era isso que eu ia trazer. É porque eu já estava com ela salva, que eu falei, não podemos perder essa informação aí. E pelo menos assim, é uma informação geral, inclusive já foi tema de novela, né? A questão da Índia e tudo, da importância da vaca para eles. Então não me surpreende essa informação. Né? Aqui, para dentro da cultura brasileira, seria uma coisa do tipo assim: é sério isso? Parece só um absurdo. Mas para lá e pela importância, pelo símbolo, né? Faz sentido e não me surpreende mesmo. Então, é tratado no mesmo patamar, no mesmo molde, né? Exatamente. Bom, Exatamente. E só para aproveitar essa parte da fala, né? O Tiago ainda completa que em Amsterdã a integração dos modais é quase perfeita, né?
porque eles realmente têm essa preocupação grande em diluir toda a população por todos os modais de forma possível e criando estações de integração em que a ciclovia termina onde começa ali o bonde e onde tem acesso para um trem, para que as pessoas possam ter a mobilidade total por todos os lugares. Mas conta aí, essa foto sua com a Carol, você estava em Marrocos. Então, na verdade, a gente estava indo para Lisboa, né, para a Lua de Mel, e rolou uma conexão em Marrocos. E aí vou tentar mostrar a placa ali para vocês, ó. Não sei se tá dando para ver mais ou menos a placa lá, Milka? Tá. Então assim, você imagina, né? Você desceu no aeroporto dos caras, um aeroporto internacional, né? O óbvio. Então, assim, você tá dentro do Marrocos, vai ter que ter a linguagem dos caras lá. Então tem aquela linguagem, vou voltar ali, porque assim, putz, não tem, com todo o respeito, cara, chinês, japonês, e não sei se é marroquino que fala, mas eu vou tratar como se fosse, não tem condição. Você olha para aquele trem e fala, já era, não tem condição de eu aprender isso daí, né? E aí, eu falei assim, Carol, e agora? Né? Mas aí, por que eu quero chamar a atenção e por que eu escolhi essa foto? Nós estamos dentro de um aeroporto internacional, né, Amilcar? E aí, o fato dele ser internacional, ou seja, vai trabalhar o quê? Você tem pessoas do mundo inteiro passando por ali. Então, é um cuidado que eles têm que tomar. A partir do momento que você tem gente do mundo inteiro, você tem que ter, no mínimo, uma linguagem internacional, uma linguagem universal, que é o inglês, né? Querendo ou não, gostando ou não, é o inglês. E aí você tem alguns lugares sendo usado também, mas o que mais chama a minha atenção são as linguagens, os outros tipos de linguagem, né, Amilcar? Que é a imagem, por exemplo. Então você tem lá 2 aviões, ou seja, representando a conexão, quando você sai de um voo para poder estar embarcando no outro, né? E ali, você tem a placa das bagagens, ou seja, se você não está fazendo conexão, se você chegou no seu destino final, então você vai buscar bagagem, né? E ainda tem as cores, as linhas de cores diferentes lá, que são correspondentes. Então a linha vermelha corresponde às bagagens, ou seja, ao destino final de quem chegou onde gostaria, enquanto a linha amarela fazendo conexão a galera que vai sair de um voo para o outro. Então, no nosso caso, que estava indo para Lisboa, era o caso. Então, pega a linha amarela e segue ela como um todo. Então, assim, dá mais confiança. Você não tem que ficar procurando placa. Uma vez que você entendeu, você segue aquela faixa amarela até chegar no destino final, né? E aí, eu lembro, quando nós chegamos, tinha que passar novamente pelo detector de metal, e aí vai entrar na cultura de cada um, né? Pelo menos no Marrocos, quando eu e a Carol tivemos que passar, todo mundo era obrigado a tirar os sapatos. Então, você tira a blusa de frio, a mochila, passa aquela coisa toda no detector, mas o sapato necessariamente. Tem que tirar o sapato e a meia e passar descalço. E aí, você imagina, o cara tá lá falando aquele marroquino dele, aí eu, beleza, tá bom. E o cara, enquanto ele não apontou para mim, fez a linguagem do dedinho lá, pezinho lá, meu querido, tira, eu não entendi, né? E aí, bom, beleza, então vai lá, tira tira o tênis, tira a meia, passa, calça, tudo de novo, né? E aí, então você vai vendo assim, aí eu percebi, eu fiquei nervoso do meu lado, porque você fica achando que você tá no lugar errado, tá fazendo errado, vai perder a conexão, né? O cara fica nervoso do lado de lá, porque você tá perturbando e atrapalhando o trabalho dele, né? Mas não tinha esse tipo de linguagem. Então, assim, ao mesmo tempo que tinha lá a imagem do avião mostrando a conexão, a faixa amarela levando a gente para o lugar certo, uma vez que eu estava lá, não tinha nenhuma informação mais óbvia para mim que falasse, né, uma imagem, por exemplo, uma sequência, tira o seu sapato, coloca o sapato aqui, vai passar pelo detector, depois você coloca ele novamente. E aí a gente precisou de fazer o nosso entendimento ali. Você com fila, e aí você imagina, toda fila gera estresse, e por aí vai, né? Mas, assim, é impressionante como que
o aeroporto internacional, os aeroportos internacionais, eles parecem que são outras cidades hoje, né, amigo? Então, a própria linguagem Sim. utilizada lá é diferente da utilizada na cidade local onde ele se encontra, né? Então, me chamou muita atenção nesse sentido. Pois é, eu estava aqui, né? Eu estou vendo o comentário do Thiago falando a respeito de alguém que, por conta de uma legenda em árabe, desregulou uma TV. Esse alguém fui eu, por acaso. Porque lá, né, essas férias agora, eu passei lá em Malta e eles têm uma proximidade muito grande com os árabes lá, né? Com o pessoal ali daquela região do norte da África e do Oriente Médio. Então, a gente acaba passando uns apertinhos de vez em quando. E um que eu passei foi esse, né? Fui tentar regular a TV e baguncei tudo. Mas a legenda estava em árabe. Eu só não consegui resgatar a imagem agora, mas eu tirei uma foto. Eu ainda vou fazer um post sobre isso. Uma foto mostrando como que é você pegar uma legenda em árabe. É simplesmente inacreditável olhar para aquilo e falar assim, ok, eu acho que eu vou arriscar ouvir inglês e tentar entender, porque vai fazer mais sentido do que ler esse tipo de legenda. E no seu caso, eu fico imaginando como é que isso deve ter sido chegando em Marrocos por uma conexão e vendo aquela linguagem que não era a sua e nem se aproximava dela, né? Não, quando esse voo, que você vai entender, a companhia aérea que levou a gente para a Europa chamava Air Maroc, Air Maroc, um trem assim. Então, uma empresa pequena, né, mesmo. Então, pô, quando nós chegamos, eu lembro quando nós descemos no Rio de Janeiro, até no aeroporto, você chega lá e fala assim, onde que fica Air Maroc? O pessoal olha para você e fala assim, você está no lugar certo? Você tem Air Maroc? Quer dizer, nós estamos acostumados com TAM, com Gol, com Azul, com não sei o quê, entendeu? É uma American Airlines, né? A TAP, mas você fala assim, Air Maroc? Quando você entra lá, a linguagem dos caras é o marroquino, aquele trem dele, não tem condição. E quem está errado ali? Quem está, entre aspas, é você, filho, que você comprou, você que está ali, você que se embola, que se vira, que desembola. Se você quiser pedir uma ajuda lá, se vira nos 30, cada um com seus problemas. Pois é, é bem assim mesmo. E o Thiago ainda está comentando aqui, né, que quando a gente vai para a Grécia e vai para uma daquelas ilhas gregas, cara, quando você dá sorte, você encontra alguma coisa em inglês, muita coisa escrita em grego, e assim, Nossa. cara, é muito difícil andar por lá. Só a Bianca Ramos, que é capaz de fazer esses passeios, ela é fotógrafa lá, então, assim, só ela para dar conta da confusão que é aquilo ali. Porque é realmente bastante difícil, lidar com isso sozinho acaba sendo bem complicado. Acho que é isso. Às vezes você, em vez de divertir, você acaba estressando nesse sentido, né? Porque, querendo ou não, toda vez que você tenta se comunicar ou que você busca um tipo de informação e não consegue, vem a frustração também, né, amigo? Então, aí, ó, a Grécia é um lugar que eu sempre insisti com a Carol, que eu sou louco para poder conhecer. Mas, enfim, então tem que fazer as pesquisas antes, tem que procurar saber como é que funciona no lugar, porque senão o tiro sai pela culatra. Você vai lá esperando uma coisa, as belezas naturais não têm substituto. Mas a questão toda e como que você vai estar curtindo? Você vai no restaurante, vai fazer um pedido, né, no hotel, e por aí vai pedir informação. Então precisa de procurar saber essas coisas, como que vai estar funcionando para não passar nenhum perrengue, nenhum aperto. Não, e assim, algumas vezes a gente acaba dando sorte, né? Deixa eu mostrar uma imagem aqui que é muito, muito contemporâneo, né? Acho que todo mundo agora tem visto esse tipo de imagem para todo lado, né? Ela se difundiu de uma tal maneira nos últimos tempos que todo mundo, quando olha para essa imagem, consegue reconhecer. Todo mundo. Então, não importa a língua, né? Mas, nesse caso, nós temos aí uma parte não verbal, que é a imagem
né, de uma pessoa usando a máscara propriamente, e mais um texto verbal, que é a parte escrita, né? E que, como é que a gente pensa na questão escolar nessa hora, né? Todo mundo já lidou com algum texto verbal e não verbal na escola, e nesse sentido, não causa nenhum tipo de estranhamento quando a gente olha para isso e já sabe que tem que usar máscara. Né? Claro, tem toda uma difusão dessa informação, tem toda uma preocupação em informar que as pessoas precisam se precaver, né? É uma questão de precaução mesmo em relação ao vírus, né, ao Covid-19, mas independente disso, você tem ali duas placas numa outra língua, né? E as duas estão na língua local, né? A da direita aí é a única que faz referência à Covid-19, a da esquerda não faz, mas por ter uma parte não verbal, que é essa cabeça e essa pessoa usando máscara, a gente consegue entender. Então, na verdade, a escola também nos prepara para isso. A escola também nos traz esse tipo de coisa. Nós, muitas vezes, não damos valor para essa informação, porque ela vai ficando uma coisa tão natural, né? Tão comum, que nós não lembramos que isso foi aprendido na escola. Que esse tipo de informação veio de fazer aquelas provinhas chatas, de fazer exercício, né? De várias matérias, porque várias matérias usam informações verbais e não verbais. Né? Não é só a língua portuguesa. Então, isso tudo acaba vindo da escola e a gente aprende e leva para a vida e não dá esse valor, né? Ô, amigo, que dentro do nosso propósito, né, do querer aprender diferente e de trazer as coisas com uma leveza, é isso aí que você falou. Então, assim, toda a prova do Enem que você pegar, lá desde 1998, e nós estamos em 2020, né? Toda ela, não é uma questão aleatória, não. Você vai achar ela em todas as áreas do conhecimento, várias vezes, né? As questões com linguagens não verbais. Né? Então, você vai ter a cobrança na forma de um texto comum, de um texto dissertativo argumentativo, você vai ter na forma de poesia, mas você vai ter ele na forma de gráfico, de infográfico, de desenho, de charge, de meme, de tabela. Né? Então, é ser capaz de, olhando ali, extrair informação para poder estar desembolando, é um complemento aquilo ali para você poder estar resolvendo o exercício. Então, até então, quer dizer, são situações aí corriqueiras do dia a dia, né? Mas que o conjunto da obra como um todo está te preparando para aquilo que em algum momento da vida você vai ser cobrado por isso aí. Então a gente sai da parte chata do literalmente ficar trabalhando só com isso o tempo todo, mas mostrando como que isso está aí no seu dia a dia. O manual, né? Eu comprei aqui, montei outro dia o Saturno V, que foi o foguete que levou o homem para a Lua. Então, assim, a linguagem não verbal deles, que era da montagem, ensinando quais peças encaixam onde, em que sequência. Uma comunicação totalmente excelente, maravilhosa, simples e sem uma palavra. Né? Então, é isso, é extrair esse tipo de informação, esse entendimento, né? Agora aqui, ó, eu vou seguir, assim que acabar a live, amigo, que aliás deve estar acabando, dá uma olhada para nós aí no tempo. Eu ia falar para você agora, nós temos aí agora 1 minuto e meio para encerrar. Então tá, o Dani colocou aqui, ó, para a gente seguir a página Perrengue Chique. Eu já gostei do nome, já me senti representado. Então, ó, valeu, obrigado pela dica, vou seguir, vocês vão ganhar um seguidor daqui a pouquinho. Ô, Amilca, valeu demais, mais uma vez a oportunidade aí, a gente se vê nas próximas segundas-feiras, né? E você confio. Que bom que agora você está de volta, em parte, né? Quer dizer, eu estou sabendo que você vai passear mais daqui a um tempo. E aí, agradecer quem esteve com a gente aí, contribuindo e participando de toda forma. Tamo junto e até a próxima. É isso aí. Pessoal, agradeço mais uma vez a presença de todos, né? A Júnia, a professora de inglês, está aqui falando que viajou um pouquinho conosco. Que bom, Júnia, que você gostou. A ideia é essa. O Dani falou do Perrengue Chique. Nós vamos também conhecer e seguir. E o Thiago está aí comentando
o final a respeito de que são autênticas embaixadas dessas pequenas companhias aéreas. Pessoal, então um abraço a todos, valeu e vemo-nos na próxima live. Até mais. Valeu!